No coração da Europa Oriental, em meio ao cenário de um conflito que capturou a atenção mundial, a guerra em andamento na Ucrânia continua a se desenrolar com desenvolvimentos tão complexos quanto significativos. Imagine acordar uma manhã para descobrir que a paisagem do campo de batalha mudou durante a noite, que os nomes de cidades quase esquecidas de repente recuperaram sua proeminência nos anais da guerra moderna. Esta é a realidade que se desenrola enquanto nos aprofundamos nos últimos acontecimentos na frente ucraniana, onde duas novas conquistas foram registradas, cada uma com o potencial de alterar profundamente o curso do combate. A primeira delas é a captura da cidade de Hasle. Posicionada ao nordeste da frente de Velika, no Silka, a queda de Hasle nas mãos russas não surpreende aqueles que seguiram de perto o fluxo e refluxo do conflito. Anteriormente, as forças russas vinham fazendo avanços constantes nessa direção, e a captura de Hasle era esperada. A confirmação vem de várias fontes, reforçada por imagens geolocalizadas, que deixam pouca dúvida sobre a cidade agora estar sob controle russo. Como é costume após tais capturas, é provável que os russos realizem operações de limpeza e consolidação para fortificar suas posições recém-adquiridas. O significado estratégico da captura de Hasle reside nas opções que ela apresenta para novos avanços russos. As forças podem avançar em direção à cidade de Bakati ou optar por um empurrão ao norte para eventualmente capturar a cidade de Constantinopla. Esta última localidade tem visto presença russa há algum tempo, embora o controle total tenha permanecido elusivo. Os eventos que se desenrolam após a captura de Hasle têm o potencial de definir a próxima fase deste conflito prolongado. Mais ao norte, outra localidade, Panteleimonifa, também sucumbiu ao controle russo após semanas de pressão crescente. A captura deste local, que fica ao sul da frente de Tori, pode ter implicações de longo alcance. Como indicam os relatórios, não se espera que o avanço russo estacione em Panteleimonifa. Em vez disso, parece fazer parte de uma estratégia maior que se conecta à batalha em andamento pela cidade de Torsk. A cidade de Torsk tem sido um ponto focal para as forças russas e ucranianas, com o controle oscilando para frente e para trás. Meses atrás, as forças russas tomaram a cidade após uma batalha prolongada, mas as forças ucranianas exploraram lapsos nas defesas russas para montar ataques de infiltração. Estes levaram a uma série de assaltos bem-sucedidos, permitindo à Ucrânia recuperar partes significativas de Torsk. No entanto, a frente se estabilizou um pouco, sinalizando que a batalha por Torsk está longe de terminar. É incomum para um conflito sobre uma cidade reacender tão cedo após parecer chegar a uma conclusão. Mas esta é precisamente a situação em Torsk. As forças ucranianas haviam recuperado terreno, mas os últimos dias viram um ressurgimento dos ataques russos. A iniciativa parece ter mudado mais uma vez, com as forças russas se esforçando para recuperar o território perdido. Relatórios de fontes como Deep State, UA, um veículo ucraniano, lançam luz sobre as dinâmicas em jogo. Eles descrevem uma rotação e reforço das tropas russas em Torsk, um movimento que permitiu a estabilização da frente e o retorno da iniciativa às mãos russas. As tropas ucranianas enfrentam um desafio assustador, incapazes de se moverem a pé dentro de Torsk devido à ameaça persistente dos drones FPV russos. Estes drones têm sido um fator significativo, infligindo considerável dano e complicando os movimentos ucranianos. Curiosamente, a guerra revelou que, embora os russos não estejam fortemente equipados com armamento antitanque, eles compensam com a abundância de drones FPV. Isso dificultou os esforços ucranianos para implantar veículos blindados tradicionais, que se tornam presas fáceis para ataques de drones. A situação em Torsk não é facilmente pintada em preto e branco. Ao contrário, representa uma zona cinzenta, com ambos os lados engajados em ataques, contra-ataques e uma linha de contato fluida. Após perdas territoriais substanciais dentro de Torsk, as forças russas responderam, trazendo reforços que sugerem uma nova fase da batalha iminente. Enquanto os russos tentam recuperar Torsk, a captura estratégica de Panteleimonifa ganha destaque, potencialmente se conectando com os esforços russos para exercer pressão de novos ângulos. Os avanços de Panteleimonifa
poderiam visar localidades como Valentin-Ivka e Sujapalk, visando criar uma pressão multifacetada em Torsk. Tais manobras não apenas complicariam a tarefa de abastecer a cidade, mas também assegurariam os flancos, impedindo a Ucrânia de repetir o tipo de infiltração que reacendeu a batalha inicialmente. No entanto, o futuro desses movimentos estratégicos permanece incerto. A captura de Panteleimonifa é apenas um trampolim, e os objetivos que se seguem ainda estão se desenrolando. O que acontece dentro de Torsk e como a estratégia mais ampla se desenvolve, sem dúvida moldará os próximos capítulos deste conflito. Enquanto assistimos a esses eventos se desenrolarem, não podemos deixar de refletir sobre a resiliência e determinação daqueles envolvidos. Neste teatro de guerra, onde cada decisão carrega um peso imenso, a capacidade do espírito humano de resistir e se adaptar torna-se evidente. Ao encerrarmos este capítulo por hoje, a intriga persiste. O que o amanhã trará? Como esses novos desenvolvimentos influenciarão a narrativa mais ampla? Como sempre, seu envolvimento e curiosidade nos impulsionam adiante e incentivamos você a permanecer conectado enquanto continuamos a explorar e relatar sobre esta história em constante evolução. À medida que o foco retorna à frente ucraniana, a narrativa de uma região devastada pela guerra continua a evoluir, marcada por manobras estratégicas, alianças em mudança e o indomável espírito humano. Em meio a este cenário tumultuado, as recentes capturas de Hasla e Panteleimonifa pelas forças russas prepararam o palco para uma potencial transformação nas dinâmicas do conflito. O significado dessas capturas vai além de meros ganhos territoriais. Elas representam um esforço calculado pelo exército russo para recalibrar sua estratégia e alavancar novas oportunidades para avanços. A captura de Hasla, situada ao nordeste da frente de Velika, no Silka, é um testemunho do impulso persistente dos russos nessa direção. Esta localidade agora serve como um ponto de vantagem para contemplar a próxima fase dos avanços russos. As opções estratégicas na mesa incluem um ataque direto a Bakati ou um empurrão ao norte em direção a Constantinopla, uma cidade que há muito resistiu à penetração russa. A decisão entre esses caminhos pode definir o ritmo operacional para as forças russas nas próximas semanas. Enquanto isso, Panteleimonifa, aninhada ao sul da frente de Tori, tornou-se um ponto focal para especulação sobre seu papel na estratégia mais ampla russa. A captura desta localidade, após semanas de pressão sustentada, sinaliza uma intenção de avançar em vez de consolidar. Este movimento se alinha com a batalha em andamento pela cidade de Torsk, uma localização que viu o controle mudar várias vezes entre forças russas e ucranianas. A importância de Torsk reside em sua posição estratégica e na narrativa que ela passou a incorporar. Um microcosmo do conflito mais amplo, onde nenhum dos lados conseguiu manter um controle decisivo. A captura de Torsk pelas forças russas meses atrás foi uma vitória arduamente conquistada. Mas as forças ucranianas capitalizaram em lapsos nas defesas russas para lançar ataques de infiltração bem-sucedidos. Esses esforços permitiram à Ucrânia recuperar partes significativas da cidade, criando uma frente dinâmica e fluida. No entanto, relatórios recentes sugerem um ressurgimento dos ataques russos, indicando uma mudança de momentum. A reintrodução da iniciativa russa em Torsk é sublinhada pela rotação e reforço de tropas, conforme relatado por fontes como Deep State UA. Esta reanimação criou uma situação precária para as forças ucranianas, que enfrentam desafios em se movimentar devido à ameaça persistente representada pelos drones FPV russos. Estes drones, um aspecto notável do conflito, provaram ser eficazes em perturbar os movimentos ucranianos e complicar o desdobramento de veículos blindados tradicionais. A capacidade das tropas ucranianas de navegar neste ambiente desafiador reflete sua resiliência, mas os ajustes estratégicos das forças russas sugerem um esforço renovado para recuperar o terreno perdido. A situação em Torsk é emblemática do conflito mais amplo, uma zona cinzenta onde o controle é contestado e a linha de frente permanece fluida. A captura de território pelas forças ucranianas dentro de Torsk provocou uma resposta russa,
trazendo reforços e sinalizando o início de uma nova fase na batalha. Esta iniciativa russa renovada, juntamente com a captura estratégica de Pantelimonifa, levanta questões sobre o potencial de ligação entre esses movimentos. Se os russos estão de fato avançando em direção a localidades como Valentin Ivka e Sujapalk, eles podem estar tentando criar um ponto de pressão multifacetado em Torsk. Tal manobra não apenas complicaria as linhas de suprimento ucranianas, mas também asseguraria os flancos, impedindo a Ucrânia de montar uma infiltração semelhante à que reacendeu a batalha inicialmente. Os eventos que se desenrolam neste teatro de guerra sublinham as complexidades e incertezas inerentes ao conflito moderno. Cada decisão, cada manobra, carrega implicações de peso, moldando a narrativa mais ampla e influenciando as vidas daqueles na linha de frente. Para aqueles que observam de longe, o elemento humano permanece na vanguarda. Histórias de resiliência, adaptação e determinação que transcendem as fronteiras da geografia e da política. Enquanto continuamos a monitorar esses desenvolvimentos, somos lembrados da intriga sempre presente. O que os próximos dias revelarão? Como essas decisões estratégicas impactarão a narrativa abrangente do conflito? Seu envolvimento e curiosidade são inestimáveis, nos impulsionando a explorar essas questões e relatar a história em desdobramento. Permaneça conectado enquanto nos aprofundamos nas complexidades deste conflito e nas histórias humanas que emergem de seu meio. Na narrativa contínua do conflito ucraniano, os eventos recentes em torno das capturas de Razly e Pantelimonifa pelas forças russas oferecem uma janela para as recalibrações estratégicas e as dinâmicas em mudança no terreno. Esses desenvolvimentos têm implicações de longo alcance, não apenas para a situação tática imediata, mas também para o cenário estratégico mais amplo do conflito. À medida que as forças russas consolidam sua posição em Razly, uma cidade que oferece alavancagem estratégica ao nordeste da frente de Velika Nosilka, o potencial para novos avanços torna-se cada vez mais tangível. A escolha entre pressionar em direção a Bakati ou avançar ao norte para Constantinopla reflete um processo de tomada de decisão calculado que pode moldar o ritmo operacional nos próximos dias. A captura de Pantelimonifa, por outro lado, serve como uma peça crucial no quebra-cabeça da estratégia maior russa. Situada ao sul da frente de Tori, a queda desta localidade foi precedida por semanas de pressão, e sua captura agora sugere uma intenção mais ampla de continuar avançando, em vez de meramente consolidar ganhos. Este movimento alinha-se com a batalha em andamento pela cidade de Torsk, uma localização que viu múltiplas mudanças de controle entre forças russas e ucranianas. A importância estratégica de Torsk reside não apenas em sua posição, mas também na narrativa que ela passou a representar. Um microcosmo do conflito maior, onde cada lado disputa o controle em um ambiente fluido e dinâmico. A captura inicial de Torsk pelos russos foi uma vitória arduamente conquistada, mas as forças ucranianas habilmente exploraram lapsos nas defesas russas para lançar ataques de infiltração, recuperando partes significativas da cidade. No entanto, o recente ressurgimento dos ataques russos sugere uma mudança de momentum, à medida que a reintrodução da iniciativa russa em Torsk foi facilitada pela rotação e reforço de tropas. Esta reanimação apresenta um desafio assustador para as forças ucranianas, que enfrentam a ameaça persistente dos drones FPV russos, que perturbam os movimentos e complicam o desdobramento de veículos blindados tradicionais. As dinâmicas em Torsk refletem as complexidades do conflito mais amplo, uma zona cinzenta onde o controle é contestado e a linha de frente permanece fluida. A captura de território pelas forças ucranianas dentro de Torsk provocou uma resposta russa, sinalizando o início de uma nova fase na batalha. A captura estratégica de Pantelimonifa levanta questões sobre um potencial vínculo com os esforços russos para exercer pressão de novos ângulos. Avanços de Pantelimonifa em direção a localidades como Valentin Ivka e Sujapalk poderiam criar um ponto de pressão multifacetado em Torsk, complicando as linhas de suprimento ucranianas e assegurando flancos para evitar mais infiltrações. Esses desenvolvimentos destacam a natureza intrincada do conflito moderno, onde cada decisão carrega implicações significativas
para a narrativa mais ampla e as vidas daqueles na linha de frente. Ao refletirmos sobre esses eventos em desdobramento, lembramos da resiliência e determinação daqueles envolvidos, cujas histórias transcendem o contexto geopolítico imediato. O elemento humano permanece na vanguarda, personificando o espírito de resistência e adaptação em meio ao caos da guerra. Ao olharmos para o futuro, somos deixados com perguntas instigantes. Como essas decisões estratégicas moldarão a trajetória do conflito? Que novos desenvolvimentos emergirão nos próximos dias? Seu envolvimento e curiosidade são inestimáveis, nos impulsionando a explorar essas questões e continuar relatando esta história em constante evolução. Permaneça conectado enquanto nos aprofundamos nas complexidades deste conflito e nas histórias humanas que emergem dele, oferecendo uma janela para a resiliência e o espírito daqueles que navegam pelos desafios da guerra.